Olá, gurizada! Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre os invertebrados e vamos falar sobre os nematódios. Quem são eles? Os nematódios, então, eles são animais de corpo alongado, cilíndrico e com as extremidades afuniladas, como vocês estão vendo na foto. Ela vai ficando mais fininha conforme vai chegando nas extremidades. Esses animais, eles apresentam diversos hábitos alimentares e eles podem ser de vida livre ou ser parasitas. Algumas espécies, elas ainda vão apresentar um ciclo de vida com uma fase de vida livre e outra parasitária. Os nematódios de vida livre, eles vivem em solos úmidos e ambientes aquáticos. Já os parasitas, eles podem infectar tanto plantas quanto animais. Eles têm um tamanho variado. Algumas espécies elas são microscópicas e outras podem chegar a quase 40 centímetros de comprimento. Assim como os plateumintos, os nematódios também apresentam simetria bilateral. O corpo desses animais ele é todo revestido por uma camada de cutícula muito resistente e flexível. Nos nematódios de vida livre, a cutícula ela auxilia no deslocamento e ela reduz o atrito com o solo. E nos parasitas, a cutícula ela desempenha papel importante na proteção contra as defesas do hospedeiro. Ao contrário dos grupos de seres vivos estudados até aqui, os nematódios apresentam um sistema digestório completo, que é como eu mostrei na foto para vocês anterior. Eles apresentam boca, por onde o alimento vai entrar, e eles apresentam o ânus, por onde os resíduos da digestão vão ser eliminados. Essa característica ela é extremamente vantajosa, porque o alimento ele vai percorrer todo o tubo digestório em um único sentido, boca, intestino e ânus, o que aumenta a eficiência da digestão e o aproveitamento dos nutrientes presentes nos alimentos que ele vai encontrar. A eliminação desses resíduos é feita pelas renetes, tá? Estruturas compostas de 2 canais que vão percorrer o corpo do animal e vão se unir na parte dianteira por um canal transversal, o que dá a forma da letra H ao conjunto. Os resíduos, então, são eliminados por um poro excretor. O sistema nervoso ele é constituído por 2 cordões nervosos que percorrem o corpo do animal, unidos por uma estrutura em forma de anel na região anterior do corpo. Esse sistema ele percebe os estímulos sensoriais e promove a movimentação da musculatura. Os nematódios, gente, eles não possuem sistema circulatório e nem respiratório. Tá, mas então como é que acontecem as trocas gasosas nesse animal? As trocas gasosas, elas ocorrem com o meio através da superfície corporal. E a circulação de nutrientes, água e outras substâncias no interior do corpo ocorre por meio de um líquido que percorre toda a cavidade corporal do animal, que a gente chama de blastoceloma. A alimentação dos nematódios ela vai variar de acordo com o hábito de cada espécie. Os organismos de vida livre eles vão se alimentar de seres microscópicos, como os protozoários, bactérias ou outros animais. Já os parasitas eles vão se alimentar de tecidos do hospedeiro, como sangue ou tecidos vegetais, ou de alimentos já digeridos por ele. A maioria das espécies de nematódios, elas têm sexos separados e realiza a reprodução sexuada. Lembrando, a reprodução sexuada é quando a gente tem os gametas, tá? As fêmeas, elas vão ter ovários responsáveis pela produção de óvulos e os machos vão ter testículos que produzem os espermatozoides. Durante a cópula, os machos, eles vão depositar os espermatozoides no poro genital da fêmea e a fecundação vai ocorrer no interior do corpo dela. Após essa fecundação, os embriões vão se desenvolver em ovos. A quantidade de ovos produzida em cada cópula vai variar de acordo com a espécie e pode gerar até milhares de descendentes. Os ovos eles vão ser liberados pelo poro reprodutor da fêmea. Desses ovos vão eclodir larvas que vão se desenvolver no ambiente ou no hospedeiro, no caso das espécies parasitas, até atingirem a fase adulta.
Em algumas espécies de nematóides são encontradas apenas fêmeas, e a reprodução é por partenogênese, um tipo especial de reprodução. Nesse tipo especial de reprodução, não há participação de machos, tá? E as fêmeas, elas produzem óvulos que são estimulados e se desenvolvem em outras fêmeas sem que ocorra a fecundação. Algumas espécies também de nematóides que possuem sexos separados também apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? É a diferença entre machos e fêmeas que vai além da presença ou da ausência de ovários e testículos, tá? Em geral, quando a gente tem dimorfismo sexual em nematóides, os indivíduos adultos eles vão se diferenciar pelo tamanho e pelo formato da cauda. Nesses casos, os machos são menores que as fêmeas e podem apresentar estruturas diferenciadas na extremidade posterior do seu corpo. A gente vai ver ao longo desse estudo dos animais que vários animais vão apresentar dimorfismo sexual. Por exemplo, nas aves. As aves apresentam muito dimorfismo sexual, porque às vezes a gente vai ter o passarinho macho e a passarinha fêmea, tá? Da mesma espécie, só que com características diferentes para a gente saber no olhar qual é o macho, qual é a fêmea. Os nematóides, como a gente viu, eles ocupam diferentes habitats e participam de diversas relações com outros seres vivos. Muitas espécies vão viver no solo e vão desempenhar papel muito importante na regulação de processos que vão determinar a qualidade desse solo, como por exemplo a decomposição de matéria orgânica. Só que por outro lado, a gente tem as espécies parasitas, que vão causar danos às raízes dessa planta, prejudicando a absorção de nutrientes e, consequentemente, a produtividade agrícola. Isso ocorre, sobretudo, tá, em decorrência de alterações drásticas no solo que favorecem o crescimento da população desses parasitas. Além disso, os nematóides eles parasitam alguns animais e são responsáveis por diversas verminoses humanas, como a ascaridíase, a ancilostomose e a filariose. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças causadas pelos nematóides. A primeira doença que a gente vai ver é a filariose, tá? O agente causador da filariose é o Wuchereria bancroft, tá? Ele é um nematóide conhecido como filária. A doença, ela também é conhecida como elefantíase. Por quê? Porque ela incha muito os membros inferiores, tá? Esse parasita, ele faz com que os membros inferiores fiquem muito inchados e vão ficar com aspectos de perna de elefante. Então, como a gente já viu, um dos sintomas é o inchaço característico causado pela presença desse parasita nos vasos linfáticos nos membros inferiores, nos braços, nas mamas, no saco escrotal e em outras partes do corpo. Esse inchaço ele vai ocorrer por causa do entupimento desses vasos linfáticos que são responsáveis por retirar o líquido dos tecidos e situados entre as células. É o acúmulo desse líquido que produz o inchaço de algumas regiões do corpo do hospedeiro. Como é que a gente pega a filariose? Como é que a gente se contagia? Através da picada de mosquito hematófagos, como os do gênero Culex. E como é que a gente se previne e trata? O controle das populações do mosquito Culex e de seus criadores são um dos principais fatores para a gente prevenir, tá? Essa doença. Então, assim como a gente previne a dengue, não deixando água parada, não deixando água em pneus, água em garrafas, a gente também previne a filariose dessa forma, não deixando água parada, tá? Outra medida, ela vai consistir em evitar o contato com o mosquito, colocando telas na janela, colocando cortinados para proteger camas, como por exemplo os mosquiteiros, que é utilizado nos berços, passando repelentes, colocando veneno no quarto, um inseticida. E o tratamento dos doentes, ele impede a propagação da doença, o que dificulta a infecção dos mosquitos pelas larvas do parasita, tá? A outra doença que a gente tem mais comum é a ancilostomose ou o amarelão, que pode ser causada por duas espécies, o Ancylostoma duodenale ou o Necator americanus, e afeta com mais frequência as pessoas que vivem próximos de áreas rurais.
Os vermes adultos dessa espécie, eles são pequenos e medem de 1 centímetro a 2 centímetros de comprimento. Quais são os sintomas dessa doença? Cansaço, indisposição e sonolência, em virtude da anemia que vai ser provocada por essa doença. Lembrando, a anemia é a redução excessiva das hemácias, que são as células sanguíneas que transportam o gás oxigênio dos pulmões para os nossos tecidos, tá? O nome amarelão, ele também é atribuído à doença porque os parasitas, eles provocam lesões que vão levar à perda de sangue pelas fezes, causando anemia e deixando a pessoa com a pele amarelada, realmente com o aspecto da pele, não assim, uma pele boa, como a gente diz assim, uma pele corada, com saúde, vai deixar a pessoa ali meio amarela mesmo. Como é que a gente pega essa doença? O contágio, ele é através da penetração de larvas do ancilóstomo na pele, principalmente nos pés, por ser a região de contato que vai estar em contato com o solo, que pode estar contaminado. A prevenção e o tratamento dessa doença: saneamento básico adequado, uso de calçados, sobretudo em locais públicos, e o tratamento dos doentes vai ocorrer por meio da medicação para eliminação desses vermes, tá? Só que, infelizmente, a gente sabe que no nosso país, muitos locais não têm saneamento básico, dificulta a prevenção dessa doença e também de outras, tá? E a última doença que a gente vai falar é a ascaridíase, tá? O agente causador da ascaridíase é o Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como lombriga. Esse parasita, ele habita o intestino delgado e o intestino grosso dos seus hospedeiros. E quando adulto, ele pode medir de 20 centímetros a 40 centímetros de comprimento. Isso dentro do nosso intestino. Pensa só. Quais são os sintomas dessa doença? Vai desde cólica até tosse, mal-estar, obstrução do intestino, dificultando a nossa digestão, tá? E além disso, ele pode causar infecção pulmonar e outras complicações. E o contágio, ele se dá através da ingestão de ovos do parasita, geralmente presentes na água ou em alimentos contaminados. Como é que é a prevenção e o tratamento dessa doença? O combate e a prevenção da ascaridíase devem ser feitos por meio de saneamento básico adequado. Vocês estão vendo que várias das doenças que a gente vem falando, elas sempre trazem o saneamento básico, tá? Que ele é muito importante. Que vai impedir que as fezes contaminadas atinjam as fontes de água e a doença se dissemine. Outra medida também que ajuda na prevenção é consumir apenas água fervida ou filtrada e manter sempre a nossa higiene, lavando as mãos e os alimentos. E o tratamento dos pacientes é feito com a medicação adequada, tá? Então, o que a gente estudou nesse capítulo, tá? Nesse módulo, que os grupos dos nematóides é composto de vermes cilíndricos e nesse grupo há indivíduos de vida livre e parasitas, incluindo humanos, tá? E a reprodução pode ser sexuada ou pelo processo de partenogênese. Sobre os nematóides encerramos aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido. Beijinhos e fiquem com Deus!